A psicóloga Raquel Pontes vai falar sobre essa relação do homem e do animal hoje em dia. Boa tarde. Boa tarde. É notório o aumento do número de animais de estimação nos lares, mas hoje eles são tratados como membro da família. Como explicar essa relação entre os homens e os bichos de estimação nos dias atuais? Bem, olha, atualmente muitas famílias, né, sentem essa necessidade de complementar o lar com um animal. Seja um cão, um gato, um passarinho, uma ave. E muitas vezes por algumas falhas, algumas ausências dentro dessa família. Então, assim, cada dia mais está havendo essa necessidade das famílias constituírem os seus lares com animais por alguma falta, como te falei. E é importante saber dosar também como que a gente se predispõe a isso, né? Como que a gente está recebendo esse animal. Então, a cada dia mais esse animal está sendo recebido como um membro, literalmente, da família. Né? Ele é visto como um humano, como um outro filho. Né? Se o casal já possui um filho, o outro animal, quando é recebido, é como se fosse um outro filho que ele está recebendo dentro daquele lar. E a gente tem que saber separar um pouquinho, muitas vezes, né? Entre um ser humano e um animal que tem seus apegos, enfim, que é insubstituível a um ser humano. Mas você acha que as pessoas passam a amar mais os animais do que os humanos? Bom, a gente não pode generalizar, mas grande parte das pessoas tendem a um pouquinho nesse sentido. Porque ausências, falhas, muitas vezes trocam mesmo, fazem essa questão da troca do amor pelo humano, do amor por um próximo, por uma outra pessoa, por um animal, e na verdade ele associa isso e passa a venerar de uma certa forma que não é tão saudável, né? Ele dedica um amor a um animal muitas vezes por alguma fase da vida e os problemas não só para a pessoa como para o animal. O mercado pet hoje cresce cada dia mais, né? Hoje se gasta em média de R$700 por mês com cuidados com os animais. Você não acha que essa relação de consumo se tornou um pouco exagerada? Bastante. Existem algumas pessoas que tendem a fazer de tudo pelos seus animais. E acabam botando o animal no luxo. Se predispõe a comprar coisas ao animal em que não há necessidade. Não há uma necessidade fisiológica, não há uma necessidade medicamentosa de uma vacina, um banho, higiene, né, necessidades de alimentação. Passam a ser necessidades mais do que úteis, mas na verdade acaba sendo um pouco fútil. Né? Existem muitas pessoas que jogam esse dinheiro, né, todo em prol desse cão, desse gato, de qualquer outro animal, e infelizmente não consegue perceber que não é aquilo que o animal vai valorizar. Né? Não é comprando uma coleira de, sei lá, de tantos R$1.000, não é pagando um hotel para o cachorro viver no luxo, é dedicando isso a outra coisa. E na verdade o foco do pet devia ser o cuidado, devia ser o zelo por aquele animal, né? Toda a questão diferenciada para você manter aquele animal saudável, bem cuidado, como um fazedor mesmo de um animal bem cuidado, bom. E acaba que as pessoas levam as coisas para o outro lado, passam a usar do dinheiro para investir no animal em coisas que ele mesmo não vai nem se dar conta daquele valor. Então você considera essa relação exagerada, tanto para o animal quanto para o homem? Bastante exagerada. Acho que as pessoas têm que dosar um pouquinho, né, de para onde ela está redirecionando esse amor, se esse amor não está sendo uma coisa substituída por uma pessoa, por uma perda, por uma falha, por uma fase da vida que pode ser notória nesse momento, que ela está usando aquele animal para tamponar esses furos, essas falhas. E que muitas vezes o próprio animal vai sentir muito nisso. E quais são as principais consequências dessa relação exagerada para os humanos e para os animais? Bom, para os humanos, né, ele viver naquele mundinho, não sair daquela caixinha, né, evitar de conhecer novas coisas, novos lares, né, substituir muitas coisas da vida por aquele animal, e que você devia ter uma relação
de adoração, com certeza, de troca, de carinho, mas essa relação tem que ser dosada, até mesmo porque o animal sente muito e até muito mais do que os humanos, porque pode haver um afastamento, pode haver uma ausência. Nós, atualmente, no cotidiano, temos nossas necessidades e, enfim, não conseguimos transpor todo esse desejo, essa vontade, às vezes, que a gente quer dar atenção para um cão, para um gato, e é ele que sente, porque muitas vezes você dedica tudo aquilo durante um tempo e pode ser que futuramente você não tenha essa predisposição toda, infelizmente, porque a vida às vezes pode acontecer, e aquele animal vai acabar sofrendo pela distância, pela ausência, e isso com certeza vai criar uma certa ansiedade, vai deixar o cachorro, por exemplo, ansioso, agitado, que um dia você acostumou aquele animal de um jeito e talvez a sua vida mude e você vai influenciar o cão ou o seu gato. Obrigada. Tá bom? Nada.